Você conhece todos os fenômenos que se relacionam e influenciam o crescimento da planta? Para que a planta possa crescer e se desenvolver, estão envolvidos diversos fatores. Muitos deles fenômenos da física que nem nos damos conta, por já serem tão comuns em nosso dia a dia, como o movimento, que para a mecânica é um fenômeno físico que implica na mudança de posição de um corpo que está imerso num conjunto ou sistema e será esta modificação de posição a respeito do resto dos corpos que servirá de referência para notar essa mudança. A aceleração, que é a grandeza que determina a taxa de variação da velocidade de um corpo ao longo do tempo, e a velocidade, que é a grandeza física vetorial que mede com que rapidez um corpo se desloca. É a variação de espaço em um certo tempo. Existem influências muito mais amplas do que imaginamos sobre o crescimento das plantas. Uma delas é o planeta Terra. Por exemplo, a movimentação da Terra é um dos fatores de grande influência, já que é por meio do movimento de translação que se completam os anos e, durante eles, todas as estações que controlam as temperaturas, o clima, condições do solo e etc., que por consequência atinge a vida e crescimento das plantas. Você já se perguntou por que existem tantas espécies diferentes e por que algumas plantas não nascem em determinados lugares? O clima é uma grande resposta para suas perguntas. Cada planta tem suas características e resiste a temperaturas diferentes, mas todas têm uma temperatura mínima, máxima e ótima. O frio excessivo pode chegar a matar a planta por congelar a seiva e por causar falta d'água. Já as altas temperaturas geram perda excessiva de água e inativam enzimas. Existe um fenômeno chamado termoperiodismo, que é a influência do frio no crescimento dos vegetais. A maior parte dos vegetais precisa passar por um período frio para poder florescer, processo chamado vernalização. Sabemos que para crescerem, as plantas precisam basicamente de luz, água e energia. Mas você já se perguntou por quê e como esses elementos realizam seu crescimento? Bom, vamos começar com a energia. A energia é um conceito de vasta aplicação em física. Se define pela capacidade de um sistema físico para realizar o trabalho, ou a capacidade de mover-se ou provocar uma mudança no assunto. A energia pode adotar diversas formas, podendo transformar-se de uma forma para outra, que seria a conversão de energia. Embora não se crie e nem se destrua, segundo o princípio da conservação de energia, ela pode ser transferida entre objetos ou sistemas pela interação das forças. E é exatamente isso que as plantas fazem, por meio da fotossíntese. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta.
A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha através da clorofila, substância que dá a coloração verde às folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer, e a outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes sob a forma de amido. As plantas convertem a energia luminosa em glicose e oxigênio, assim como a mirela, pedalando a toda velocidade, converte energia mecânica em elétrica, gerando luz. Além de a Terra ter movimentos, girar em torno de uma fonte luminosa e influenciar na temperatura, ela possui a chamada força gravitacional, que se relaciona com o crescimento das plantas através de um fenômeno denominado geotropismo, que representa o crescimento vertical de uma planta em resposta a estímulos da força gravitacional. De acordo com o tipo de resposta à gravidade desenvolvida pelo órgão vegetal, distinguimos entre geotropismo negativo, que é quando o crescimento ocorre em direção contrária ao centro da Terra, geotropismo positivo, quando o crescimento ocorre em direção ao centro da Terra, e geotropismo transversal, quando o crescimento é paralelo à superfície da Terra. O planeta em que vivemos é composto por 71% de água, a unidade básica da vida. A água é um outro fator que influencia o crescimento dos vegetais. Ela regula as reações químicas que ocorrem nas células para a produção de hormônios necessários para o crescimento do vegetal. A planta cresce por divisão celular, a mitose. Portanto, se a água é limitada durante o período de crescimento, o tamanho da célula é diminuído e o crescimento das raízes fica mais lento, o que dificulta a absorção de nutrientes. Entretanto, o excesso nas plantas também pode dificultar o seu crescimento, já que haverá uma carência de nutrientes, pois ocorre uma lavagem do solo. Então, os movimentos de rotação e translação, a temperatura, a luminosidade, a força gravitacional e a água, que são fatores do planeta Terra, influenciam a velocidade de crescimento das plantas.